E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida insana. Essa daqui é uma partida que eu tenho certeza que nenhum de vocês já viu, é uma partida que ninguém conhece porque eu encontrei ela totalmente por acaso. Foi até difícil de encontrar informação acerca dos jogadores, só que ela é uma partida onde as pretas jogam perfeitamente, sacrificam a dama na abertura e absolutamente massacram o sistema London com um sisteminha de abertura super mega interessante que eu tenho certeza que você vai querer incorporar nas suas partidas também. Então, vamos lá. As brancas abrem com D4, temos cavalo em F6 e vem bispo na casa de F4, sistema London acelerado. Essa daqui é uma das aberturas que o pessoal mais tem raiva, porque normalmente as brancas vão jogar muito solidamente, vão jogar E3, C3, certo? Bispo em D3, cavalo em F3, cavalo em D2, roque, e basicamente ele joga a abertura quase que sem pensar, já que o sistema é muito sólido, é muito difícil de você combatê-lo, e o jogador de brancas fica com uma posição super flexível, super boa na verdade, e as pretas ficam normalmente muito frustradas com isso. Então, essa é uma das aberturas que as pessoas mais odeiam, por isso, ideias para você combatê-las sempre são muito populares. E o Gaetano Laghetti joga peão na casa de C5, que é uma dessas ideias para tentar tirar o jogador de brancas de preparação. A princípio parece que ele está sacrificando o peão, mas quando você olha melhor, se o jogador de brancas aceita, é muito fácil de pretas recuperarem. Tem dama em A5 cheque, recupera de imediato, tem cavalo em A6, até o E6 e o adversário não consegue defender, ideias de B4 são muito ruins no longo prazo, então quando vê o peão na casa de C5, o jogador de brancas apenas solidifica o centro com E3, e as pretas jogam o dama em B6, revelando que a verdadeira intenção por trás do lance peão em C5 é liberar a saída da dama e gerar uma ameaça no peão da casa de B2. Essa, na verdade, é uma das maneiras mais comuns do jogador de pretas tentar combater o sistema London, abre aspas, punir o jogador de brancas por tirar o bispo cedo demais, batendo na casa de B2, e na maioria das linhas, como até mesmo na linha principal do sistema London, o peão de B2 é um peão envenenado. Portanto, apesar de você estar ameaçando vencer o peão de B, o jogador de brancas pode simplesmente entregá-lo a você, jogar cavalo em C3, que absolutamente é o melhor lance, e se você tomar o peão, você vai simplesmente ficar sem a dama. Portanto, as pretas normalmente, numa posição como essa, jogam lances como peão na casa de D6 e preparam para desenvolver o restante das peças, ou peão na casa de G6, né, preparando para tirar o bispo, fazer o roque e jogam de maneira tranquila. Só que, nessa posição, as pretas jogam dama na casa de B2. E esse lance perde a dama. Pronto, perde a dama. Não tem como você tirar a dama daqui depois de cavalo em B5. O cavalo vem para B5, tanto ameaçando o duplo na casa de C7, como também tirando algumas casas da dama do jogador de pretas. E no futuro, a dama será ameaçada com ideias de torre B1 e a dama ficará presa. Como que eu encontrei essa partida? Porque eu vi uma partida que o Jan Krzysztof Duda jogou isso aqui no Title Tuesday, enfrentando Gata Kansky, e o Kansky simplesmente forçou o empate. Ele viu que o Duda tinha preparado alguma coisa, ele estava de pretas. O Duda jogou cavalo em D5, que foi a mesma coisa que o Gaetano Laghetti jogou, segurando o duplo na casa de C7. E o Gata Kansky simplesmente forçou o empate. Ele jogou torre B1, dama toma 2, torre em A1, dama em B2, torre B1, dama em A2, e assim foi, os dois jogadores empataram. Por quê? O Gata Kansky certamente pensou, você não tá me entregando a dama por nada, né? Você preparou alguma coisa aqui. Então, eu que não vou ser o cobaia dessa sua preparação, eu vou forçar o empate enquanto eu ainda tenho como forçar o empate, e é isso, né? Você usa isso contra algum outro trouxa aí, porque certamente aqui tem coisa. Só que eu fui ver na base de dados, eu encontrei essa partida, e o jogador de brancas meio que caiu na preparação das pretas. Ele joga A3, que é o lance natural. Porque agora quando for jogado torre na casa de B1 e a dama vir para a casa de A2, ela não tá pegando nenhum peão e ela não pode fugir pela coluna A, é muito importante. O jogador de pretas joga peão em A6, ameaçando pegar o cavalo e entregando a dama, torre B1, dama em A2, e agora o lance que de fato prende a dama e ganha o jogo, teoricamente, em outras linhas ganharia, dama em C1. No momento que a dama não pode voltar para a casa de B2, torre em A1 simplesmente ganha a dama. Só que numa linha que normalmente é perdida por jogador de pretas, tipo na linha principal você não pode jogar isso, nessa linha acelerada com o cavalo em D5, com o peão em C5, com o cavalo atacado pelo peão de A, o jogador de pretas na verdade tá com total intenção de sacrificar a dama, porque a posição resultante é incrivelmente difícil de jogar para as brancas. Ele toma o cavalo, torre em A1, ele sacrifica a dama na torre. E depois de dama toma, a gente tem essa posição resultante, que é uma posição
de material, na verdade, igual. Porque o jogador de pretas conseguiu, pela dama, na verdade, né, um peão, que é o peão da casa de B2, um cavalo, que foi o cavalo que foi tomado em B5, e uma torre. Então, se a gente for contar o material, na verdade, tá tudo igual. Só que além do material estar igual, o jogador de pretas também tem uma bela maioria de peões na ala da dama, que ele pode tentar jogar para gerar uma vantagem de longo prazo com C4, alguma coisa do gênero, para tentar passar um peão por aqui. E o peão de A é um peão que está fraquíssimo na posição. Mas aqui que as coisas começam a complicar. Eu acho que todo mundo jogaria algo como cavalo toma bispo e depois C4, certo? É uma ideia muito natural, você querer passar o peão. Só que o jogador de pretas joga com perfeição. Ele joga claramente mostrando que isso é tudo preparado com engine E5, sacrificando o peão para acelerar o desenvolvimento do bispo de F8 e gerar um ataque no peão da casa de A3. O jogador de brancas toma, mantendo a sua estrutura de peões estável, joga bispo toma. Aparentemente, é um pouco melhor você tomar de peão. Agora, por quê, né? É difícil dizer, mas provavelmente é melhor você tomar de peão, porque o bispo vai ser capturado em algum momento de qualquer forma, e pelo menos você fica com um peão forte no centro. Agora, tentar manter o par de bispos, o bispo não vai fazer nada por aqui. As pretas, então, jogam C4, certo? Defendendo o peão de B, gerando a sua maioria e pressionando o peão de A3, e as brancas jogam dama em B2, ameaçando o peão de B5. E parece que o ataque do jogador de pretas, né, meio que já falhou. Porque você toma o peão de A, né? É uma escolha que parece lógica. Dama toma B5 pressionando o cavalo. O peão de C vai cair. Você tem bispo cheque, né? Pra você tentar alguma coisa por aqui. Depois torre infiltrando. Mas parece que deu errado o ataque do jogador de pretas. Só que claramente o jogador de pretas ainda tá na preparação. Porque ao invés de jogar o óbvio, tomar o peão de A e depois tentar infiltrar de torre, ele joga um lance ridículo, absurdo. Torre em A5. E esse lance perde uma peça. O cavalo tá ali, ó, livre, pode tomar. Mas ele mantém o peão de B5, que vai ser um peão absolutamente essencial para a vitória do jogador de pretas. É claro, as brancas aceitam o sacrifício, o bispo toma cavalo, e o jogador de pretas toma em A3 agora. Com tempo na dama, dama em B1, e olha como as três peças das pretas vão partir para o ataque para cima dessa dama, para cima desse pobre rei. E o jogador de brancas, por mais incrível que pareça, não vai conseguir tirar o bispo daqui, porque todos os lances das pretas vêm com algum grau de ameaça até o bispo ser recuperado. Cavalo em C3, ameaçando a dama. Dama em A1, cravando o bispo. O bispo sai para B4, defendendo a torre, preparando um ataque descoberto. Então o cavalo se movimenta com cheque, a dama está ameaçada. A única maneira de você lidar com isso, dama em B2. Agora, se você tentar alguma gracinha de cavalo, dama toma bispo, né? O cavalo não pode ir para uma casa que não defenda o bispo. Mas, cavalo em D5 cheque, tirando aqui o roque do jogador de brancas. Já é uma vantagenzinha. O rei vai ter que se jogar no centro do tabuleiro. Rei em E2, e nessa posição, muito provavelmente, o jogador de pretas sai de preparação. Porque aqui, o lance mais forte é o lance torre em A2, que é um lance absurdo, né? Você entrega a torre, mas, é claro, a torre não pode ser tomada por conta de cavalo na casa de C3, que viria depois. Então, a dama tem que sair, né? Então, sei lá, dama C1, dama B1, alguma coisa do gênero, e o jogador de pretas seguiria no ataque com a ideia de B6 para tirar o bispo, e essa seria a sequência perfeita. Aqui as pretas simplesmente, né, resolvem fazer o rock. Então isso mostra que aqui os jogadores já não estão mais jogando preparação. Aqui já é dois seres humanos, um contra o outro. E o jogador de brancas, com medo das ideias de torre em A2, que ele certamente identificou, joga o melhor lance. Ele joga rei em F3. Beleza, excelente lance. Tira o rei da segunda, traz ele mais ou menos para segurança. Parece que ele não tá em segurança porque ele tá mais ou menos no centro do tabuleiro. Mas como pretas não tem dama, o ataque tá todo para esse lado aqui. Então o rei tá seguro em F3. E pretas jogam D6 e o bispo tá preso. Ele não consegue sair por A7, não consegue sair por C7. O máximo que ele consegue é se entregar no peão, recuperando um peão aqui de material. Só que o bispo vai sair e o bispo será perdido. E o jogador de brancas, claro, não está interessado em pegar um peão, ele está interessado em desenvolver as próprias peças. Ele tem uma torre, um cavalo e um bispo que ainda não estão participando do jogo. Então ele joga cavalo em E2. Quando o jogador de pretas desenvolve o bispo, ameaçando capturar,
ele ainda não toma num ataque desesperado. Não, ele joga o melhor lance peão em G4, tentando desesperadamente gerar algum tipo de ataque, preparando o desenvolvimento do bispo e tentando, né, alguma ideia de H4 no futuro, G5 e tentar expor o rei do jogador de pretas, enquanto o único que possui uma dama é o jogador de brancas. Nós temos torre toma bispo, pretas recuperar o material, bispo em G2 e bispo em A3 chutando a dama daqui. Dama em B1, tá na hora do jogador de pretas começar a organizar as suas peças e começar a avançar essa maioria de peões para tentar gerar um peão passado. Então vem cavalo em C7. Com qual intenção? Certamente o bispo aqui na casa de D5, né? Ou o peão avançando aqui na casa de D5, solidificando aqui os seus peões. As brancas jogam cavalo em F4, interessadas na captura do bispo, talvez, e o jogador de pretas joga D5, solidificando o seu centro de peões. Quer tomar o bispo? Toma, você só traz mais um peão para o centro do tabuleiro. Tá preparando o B4, tá preparando o B3, todas essas ideias que vão gerar um peão passado. As brancas, G5, tentam gerar jogo de alguma maneira, né? A ideia do G5 aqui, não tenho certeza, mas talvez H4, H5 e tentar de alguma maneira expor o rei das pretas. Bispo em F5, cravando o peão de C, alinhando o rei com a dama, preparando o bispo em E4 cheque. Rei G3 pelo menos saindo da ideia do bispo em E4 cheque. E o bispo volta para D6 com o intuito de cravar o cavalo. E nós temos bispo em H3, as brancas querem trocar esse bispo que é muito forte, que está cravando o peão de C e facilitando ideias de B4 e B3 depois. Então, bispo em E4, bispo em G2, querendo desesperadamente se livrar do bispo. E o jogador de pretas diz, quer saber? Quer tomar meu bispo? Toma, não preciso dele para movimentar aqui minha maioria. B4. Bispo toma, peão toma. Tenho 2 contra 1, confortáveis. Eu tenho um peão no centro do tabuleiro cortando casas do seu rei, das suas peças. E agora a minha torre, que está na quinta, também ataca o seu peão de G. Então, o jogador de brancas joga rei em G4 para defender o peão. G6. O jogador de pretas joga o primeiro lance profilático aqui na ala do rei. Talvez um erro, né? Talvez esse lance não seja o melhor, porque não era necessário para parar o ataque. Na verdade, você gera um ponto de contato para o peão de H do jogador de brancas, mas você nunca pode ficar seguro demais. E as brancas tentam, então, passar a dama para a ala do rei para tentar um ataque. Dama em F1, certo? Tiram a dama daqui, da ala da dama, para tentar um contra-ataque no rei e ganham tempo no peão de C. Bispo toma cavalo, peão toma, B5 defendendo o peão de C. Então esse 3 contra 1 certamente vai virar um problema mais cedo ou mais tarde. F5, o jogador de brancas tenta quebrar aquela segurança de rei do jogador de pretas, porque dama e torre estão na ala do rei. Cavalo em D5. Calmamente preparando para avançar o peão de E, calmamente aqui melhorando a posição. Dama em G2, ameaça o peão, torre em E8, o defende. Peão toma peão aqui por parte das brancas, tentando um ataque. E o jogador de pretas, na verdade, encontra uma maneira, assim, espetacular de punir esse lance. Ao invés de simplesmente tomar de volta, não. Ele joga H5 cheque, que pode parecer um lance, assim, bem bizarro por parte das pretas. Mas tem uma razão. Ao jogar H5 cheque, o computador até demora a perceber que esse é o melhor lance. Se você tomar de rei, você leva, é claro, o cavalo em F4. Então essa não é uma alternativa. Se você tomar de peão en passant, que é o que acontece na partida, o problema é que agora você não tem 2 peões na coluna G. Você tem rei e dama na coluna G, um peão aqui muito capturável por sinal, torre em A6, ameaçando torre toma G6. Ou só torre G6, né? Mesmo que você tome aqui em F7, alguma coisa do gênero, rei toma, a ameaça é essa e você não tem boa resposta. A verdade é que você não tem uma boa resposta. Vamos dizer que você tire a dama, por exemplo, vai vir o torre G6. Se você esconder o rei aqui na casa de H4, você vai levar checkmate com as 2 torres. Torre toma, rei vem pra cá, o torre G6 novamente. Se o rei vier pra cá, por exemplo, torre na casa de F6, rei G5, torre em G8 e é o checkmate da escadinha acontecendo por aqui, certo? Por consequência, depois do torre em A6, as brancas tentam de tudo. H7 cheque, rei G7, peão toma F7, rei toma F7, como ameaça clara. Torre G6, ganhando a dama, dama em H3, tentando sair dessa ameaça. Rei em G7, certo? Porque o dama em H3 também ameaçava promover o peão protegido. Torre G1, o jogador de brancas tenta uma ideia. Eu vou movimentar o meu rei com cheque
você vai ter que sair daqui e o meu peão vai promover. E as pretas jogam torre em H6, que é um lance sensacional. Quando brancas movimentarem o rei, claro, vai ser cheque, mas rei toma H7 é possível e a dama ainda vai estar atacada. Então se você tentar uma gracinha, rei em F5, cheque, rei toma H7, não adianta de nada. Por consequência, brancas jogam dama em F1, só saem do ataque da torre, e pretas calmamente avançam o peão. Você não pode tomar, porque cavalo toma é um duplo que ganha dama. Se você avança o peão, eu avanço, amarrando a sua dama para um peão passado, defendido na segunda, prontinho para promover. Se você movimentar o seu rei com cheque, em F3 cheque o que foi jogado, rei toma H7 e já era. O meu peão vai avançar, você ainda não pode tomar por conta do torre em F6, ganhando a dama. Brancas, jogam torre em G5, ameaça o cavalo. Brancas jogam E2 com o tempo na dama. Provavelmente você tem que entregar a dama aqui, né? Mas tá perdido de qualquer forma. Dama em E1. E a dama tá amarrada, assim, pelo restante da partida a esse peão. Não pode sair da frente, senão ele vai promover. Torre em F6 cheque, rei G3. Torre G6 forçando a troca de torres. Torre toma, rei toma. E nessa posição, o jogador de brancas abandona a partida. Por que ele abandonou? Porque apesar dele ter uma dama e o jogador de pretas ter exatamente o material a mais que ele trocou pela dama, o cavalo, a torre e o peão, a dama tá presa. Não pode fazer nada. Se você tira a dama, eu promovo o cheque. Então, em alguma sequência de lances, a dama vai ser forçada a sair daqui em algum momento, por qualquer razão. Pode ser simples, né? Eu posso colocar o cavalo na casa de C3, eu posso trazer a torre, por exemplo, para a casa de D1 de alguma maneira, né? Cavalo em C3, torre D8, torre toma, torre D1, mas uma hora ela vai ter que sair e não há o que fazer. Então, o jogador de pretas encontra aqui uma vitória fantástica, fantástica, simplesmente de tirar o fôlego com o sacrifício de dama no quarto lance, que acaba sendo, né, aceito e o jogador de brancas se arrepende amargamente. É isso, pessoal. Se você tiver uma partida incrível no sistema London com esse sistema, por favor, manda aqui nos comentários desse vídeo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Um abraço e até a próxima.